Sejam bem-vindos ao nosso canal do Ministério Sandro Fontoura e nós estamos aqui nesse dia para vos mostrar e também deixar para a meditação de todos que estão nos acompanhando a nossa mensagem que pregamos nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. A mensagem que tem como tema padeiro ou confeiteiro. E eu gostaria de falar algo rapidamente aqui para deixar vocês somente com a mensagem pregada, que alguém já questionou comigo, e viajando e andando, o pessoal sempre pergunta: de onde é que o senhor tirou? Como é que o senhor buscou a mensagem para pregar na festa do centenário? E o fato é o seguinte: eu estava no Grande Templo em Cuiabá com o pastor José Marcos, que era o líder do departamento de missões da igreja de Cuiabá e também do estado do Mato Grosso, numa parceria missionária. E nesse dia, eu estando na Secretaria de Missões junto com o pastor José Marcos, chegou um irmão lá da roça que veio trazer uma oferta missionária no Grande Templo. E quando esse irmão veio, ele viu na antessala da Secretaria de Missões que eu estava dentro da secretaria. E ele pediu que queria me dar um abraço. Mas do jeito que ele estava na roça, ele veio. E aí então o secretário perguntou se dava para ele entrar, porque ele queria falar comigo, e ele foi autorizado. Quando ele entrou, ele veio me dar um abraço, e quando ele me abraçou, ele falou: ó Deus, obrigado pela vida desse padeiro. Porque o padeiro, para servir pão quente, ele levanta de madrugada, passa madrugadas em claro, ele corta lenha, ele junta lenha. O padeiro, ele tem experiência com fogo. O padeiro não é um confeiteiro. Confeiteiro, quando acorda pela manhã, a massa já está pronta, porque na madrugada um padeiro trabalhou. E quando ele falou isso, ele me abraçou tão forte e eu senti algo de Deus na vida daquele irmão que foi lá levar uma pequena oferta da roça. Eu vim embora para minha casa. Por aqueles dias eu pregaria na maior festa pentecostal da nação brasileira, nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E aí eu fui para lá e fiquei pensando: padeiro ou confeiteiro? Padeiro ou confeiteiro? Aí você veja aí o que aconteceu. Um grande abraço, permaneça conosco, não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, apertar o sininho e de nos acompanhar nesta plataforma digital, porque nesta semana e nas próximas semanas teremos ainda muito mais novidade para todos aqueles que admiram o nosso trabalho. Fique com Deus e fique aí, padeiro ou confeiteiro. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que vocês estão em pés e vamos fazer leitura da palavra de Deus. Para isso eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1, texto da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia na minha tradução: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram:
em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Os irmãos queiram tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos festejando os 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil e nos intitulamos ser a geração do centenário. E eu entendo perfeitamente que existe algumas coisas ainda a serem tratadas acerca de tudo que Deus ainda irá fazer através desta igreja. E Deus me deu aqui um texto para mim compartilhar com os irmãos, que está aqui no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E existe uma confusão teológica muito grande acerca de Herodes, pois alguns estudiosos, eles até mesmo se atrapalham quando eles dizem que esse mesmo Herodes aqui foi o que mandou decapitar João Batista. O Herodes que mandou decapitar João Batista foi Herodes Antipas. Esse Herodes aqui é Herodes Magno, pai de Herodes Antipas. Esse Herodes aqui, ele reconstruiu o templo no ano 39 a.C. e ele também ordenou a execução das crianças. Ele era avô de Herodes I, Herodes I, ou Herodes Agripa I. Herodes Agripa I foi quem mandou matar a Tiago ao fio da espada. Esse homem, ele era tão sanguinário que ele teve uma crise de ciúmes, e nessa crise de ciúmes ele matou a sua esposa, uma das suas mulheres, chamada Mariane, juntamente com seus 3 filhos. E ele fundou o partido dos Herodianos, porque se unindo com os saduceus e com os fariseus, ele queria perpetuar o seu trono. E quando ele fundou o partido dos Herodianos, lá em Marcos capítulo 3, versículo 6, isso está escrito, ele unindo-se com os fariseus, ele procurou o momento certo para tentar matar a Jesus.
Só que ele já tentou matar a Jesus logo no nascimento. E é uma coisa muito interessante, porque ele se protegia em Jerusalém. A questão dele era não perder o seu trono em Jerusalém. Daí por que ele funda um partido? Para se proteger, para proteger a sua família e o seu trono. Só que Jerusalém, sendo o centro espiritual do mundo, 50 vezes foi sitiada, 30 vezes foi conquistada e 10 vezes completamente destruída, chamava a atenção de tudo e de todos. Só que Deus não usa Jerusalém para que o seu filho viesse nascer lá. Deus, através de uma estrela, conduz 3 magos do Oriente. E esses magos, Melquior, Gaspar e Baltazar, eles vão chegando em Jerusalém acompanhando a estrela. E a estrela, ela passa para Belém da Judéia. Mas na concepção dos magos, certamente o lugar ideal para o nascimento do Messias seria Jerusalém. Lá estava o templo construído, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os doutores da lei e os fariseus. Mas quando eles entram em Jerusalém, trazendo essa notícia, a cidade fica alvoroçada. E então, essa notícia chega aos ouvidos de Herodes. Quando a notícia chega aos ouvidos de Herodes, Herodes chama os doutores da lei, os escribas, para analisarem na Bíblia aonde nasceria o Cristo. E os homens eram bons de Bíblia, eles conheciam muito bem a palavra de Deus. E eles encontraram no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que o Messias, ou o Salvador do mundo, o guia de Israel, haveria de nascer em Belém da Judéia. E então, quando isso acontece, Herodes chama os magos e diz para os magos: vão até o local aonde o menino está, adore ele, depois vem, me anuncie para que eu também vá e o adore. Sempre Deus teve uma arma secreta. Deus sempre teve uma forma diferente de trabalhar, porque na concepção de tudo e de todos, Jerusalém seria o lugar ideal. Mas Deus usa Belém da Judéia como uma arma secreta para o nascimento do Messias. E Deus cumpre a palavra do profeta que já não existira no presente momento. E a Bíblia Sagrada nos mostra então o zelo de Deus com a sua palavra profética, honrando a palavra do profeta Miqueias. E tu, Belém de Judá, não és a menor, porque Deus escolheu Belém para que de lá saísse o Salvador do mundo, que de lá saísse o guia de Israel. E então a palavra de Deus nos conduz a imaginar e a pensar. Quando Deus escolheu um rei para reinar sobre a nação de Israel, Deus escolheu a Davi. E o próprio Deus falou para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, o belemita. E Jesus vem da descendência de Davi. E o reino de Deus é implantado quando uma criança chora em Belém da Judéia e nasce e vem a este mundo. Só que nós temos que entender algo muito importante acerca deste nascimento. A forma como Cristo chegou à terra. Hoje nós conhecemos um Cristo que é advogado de tudo e de todos. Podemos pecar, que não tem problema nenhum. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós conhecemos um Cristo que é a ressurreição. Ele é a vida. Nós conhecemos um Cristo que Ele é a porta. Nós conhecemos um Cristo que se colocou como o bom pastor. E Ele é o pastor das ovelhas. E dá a sua vida por estas ovelhas. Hoje nós temos um Cristo que é banqueiro, doleiro. Nós conhecemos um Cristo que às vezes nós não encontramos apoio na Bíblia
para nos espelharmos quando nós ouvimos tais coisas. E eu entendo perfeitamente que quando Cristo desce em Belém da Judéia e nasce através de um milagre, saindo para a sua existência e para cumprimento do seu ministério. Quando ele chega e quando ele vem, logo que ele começa a exercer o seu ministério, ele vai num dia de festa lá em Jerusalém. E ele para de pé na festa e diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desci do céu. Se ele se coloca como pão vivo, Jesus parece que agora quer se comparar com nutriente alimentar. E eu entendo que Jesus poderia se comparar com vários pratos finos, com vários tipos de alimentos. Só que Jesus, quando vai se comparar com nutriente alimentar, ele se compara com o pão. Quando Jesus se compara com o pão, ele cumpre a profecia, porque Belém é a casa do pão. E se ele é o pão vivo que desceu do céu, ele não poderia nascer em Jerusalém. Ele teria que nascer em Belém. Parece que Deus tem um segredo com esse nome chamado Belém. Parece que Deus tem um mistério com esse negócio de Belém. Parece que quando nós firmamos os nossos olhos, nós queremos ver coisas grandes em outros lugares. Mas Deus escolhe coisas que às vezes para nós não são muito significantes, e Deus centraliza o seu propósito em Belém. Agora, como Cristo vem, ele se compara com o pão. Quando ele se compara com o pão, ele deixa claro que ele nasceu no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Deus não errou na hora e no momento e no nascimento do nosso Cristo eterno. Se Belém é a casa do pão, nesta manhã eu quero fazer deste ginásio aqui uma padaria. A padaria de Deus. Por quê? Porque quando Cristo se comparou com o pão e desceu na casa do pão, ele estava querendo dizer o seguinte: eu não vim para uma meia dúzia, eu vim para a terra toda. Se você for em todos os países da terra, cada país tem a sua forma de alimentação. Cada país tem a sua cultura alimentar. Só que se você for em todos os países do mundo, você vai encontrar pão. Sempre você vai se deparar com pão, porque pão tem em todos os países do planeta Terra. Quando Jesus se compara com pão, ele está dizendo: eu não vim para uma meia dúzia, eu não vim para um grupinho, eu vim para a terra toda. Aonde alguém clamar ao meu nome, eu vou me revelar como pão. E eu quero fazer deste ginásio aqui, neste encerramento de festa aqui no ginásio, neste começo de tarde, com uma padaria, a padaria de Deus. E dá bem certinho, porque nós também estamos em Belém. Nós estamos em Belém, e daqui nasceu o movimento pentecostal para o Brasil todo, e daqui saiu pão para toda a nação brasileira se alimentar e saciar a sua fome. Se nós estamos numa padaria, nós temos que conhecer como é que se forma o pão. Quantos aqui entendem a palavra, estão ligados comigo e querem trabalhar dentro desta padaria? Por gentileza, dá um sinalzinho com a tua mão direita e diga glória a Deus. Quando eu li esse texto aqui, eu entendi perfeitamente que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos descentralizando a nossa visão da realidade de Cristo para uma outra realidade. Jesus sempre foi simples, Jesus sempre foi humilde. Jesus, ele era tão simples que nem secretária ele tinha. Quando alguém queria falar com ele, tinha acesso direto. O mendigo falou com ele na beira do caminho. A prostituta falou com ele à beira do poço. Jesus não tinha secretário, o acesso era direto, e o acesso continua direto até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o acesso continua direto. Só que quando Jesus se comparou com o pão, ele queria nos dar uma lição. E eu quero aplicar esta lição aqui. Quando eu falei com a minha mãe
acerca da intenção que eu tinha de falar sobre pão, ela falou: meu filho, isso aí é muito bom, porque tu tem que conhecer e saber como é que se faz o pão. Em primeiro lugar, os ingredientes do pão. Todo pão tem que levar farinha. Então falei para minha mãe: é por isso que então Gideão malhava o trigo no lagar. Gideão malhava o trigo no lagar. Por quê? Porque ele estava cercado de medianitas, amonitas e do mundo árabe. Ele não tinha para onde correr, e preocupado com a alimentação do povo, ele malhava o trigo no lagar, porque do trigo saía a farinha, e a farinha ia como ingrediente para o pão, como componente do pão. Quando eu leio aquele texto em Eclesiastes capítulo 11 e versículo de número 1, eu sempre fiquei assustado com aquele versículo que nos diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás. Quem aqui já lançou pão sobre as águas e depois conseguiu encontrar? Não encontra, não tem jeito. Mas quem está falando é Salomão, um dos homens mais sábios da terra. Salomão, com uma mente apurada, sabendo tudo de cultura egípcia, ele sabia que na época de José, quando José foi governador e morava em Azesia, no Egito, José aproveitava as cheias do Nilo, porque quando o Nilo transbordava nas suas ribanceiras e as águas iam para a planície, José, com a sabedoria de Deus, mandava os egípcios lançar semente de trigo no meio das águas, porque assim como o Nilo transbordava nas suas ribanceiras, as águas, assim que baixavam, a semente ficava enterrada no barro, e depois de ficar enterrada no barro, ela germinava e produzia o trigo. Quando Salomão falou isso, ele não via os egípcios lançando a semente, ele já via o trigo saindo do outro lado e o pão sendo feito. Por isso, com a sua mente muito apurada, eles lançam o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás. Meus queridos irmãos, para nós trabalhar nessa padaria, nós vamos ter que fazer que nem Gideão, nós vamos ter que malhar o trigo no lagar, e para malhar trigo no lagar tem que levantar cedo, tem que pagar preço. Para Jesus ser gerado como pão entre nós, alguém tem que madrugar, alguém tem que ouvir o clarim do Espírito Santo lhe chamando para pagar preço. Outro ingrediente que vai na composição do pão, e esse eu quero chamar-lhes a atenção para cá, é o fermento. Diga comigo: fermento, vai. Mateus capítulo 13, versículo 33, diz a Bíblia que uma mulher não cuidou fermento, colocou fermento demais na massa e ela acabou ficando levedada. Fermento, diz a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus disse que era a hipocrisia dos fariseus. Fermento é os excessos. Ei, queridos, para Jesus ser gerado como pão dentro desta padaria, tá certo, nós temos que viver a liberdade cristã, mas não devemos confundir liberdade cristã com libertinagem cristã. Liberdade cristã é uma coisa, libertinagem cristã é outra coisa. Existem excessos no nosso meio que estão acontecendo. Hoje o camarada peca e nem passar pela disciplina passa. Hoje o camarada faz o que dá na cabeça para fazer, e às vezes pode ser até obreiro. Troco ele de igreja, mas não trato do assunto. Existe muito fermento entre nós. Os excessos não estão sendo tratados, e muitas pessoas estão fazendo olho grosso. Estão como na época de Herodes, se arrodeavam de doutores, de principais, de sacerdote, estudavam a Bíblia, liam a Bíblia, mas não tratavam do pecado. Eu fiquei assustado há 3 anos atrás, quando saiu uma escola de samba na 2ª classe do Rio de Janeiro, e entrevistaram uma igreja evangélica que as maninhas estavam sambando no fio dental, no taquinho alto, e o repórter perguntou: e aí, a senhora é crente? Ele disse: sim, eu sou crente. E como pode estar desfilando? Sim, estou desfilando para mostrar para o Brasil que o templo do Espírito Santo é bonito, e aqui também tem samba no pé. Hoje está existindo situações de atrizes pornográficas que estão se identificando como crente, e nós olhamos, parece que tudo é normal, que está tudo certo, vamos embora, é o crescimento da igreja, está
tudo em ordem. Os obreiros estão deixando de evangelizar para ficar na beira da praia batendo uma bolinha na sunga, deixando as suas responsabilidades de lado. Hoje nós estamos perdendo o nosso compromisso com Deus. E por que não dizer, tá certo, não pode ser radical, não pode ser extremista, mas não pode também ser tão liberal, meus irmãos. Estamos gastando tanto dinheiro com o nosso próprio corpo, as irmãs não estão se contentando com o que Deus lhe deu. Vai para manicure e não tá bom, vai para pedicure e não tá bom, vai para cabelo duro e não tá bom, vai para cá, vai para lá e nada serve. E Deus está olhando o céu e está dizendo, eu quero a padaria em funcionamento, eu quero essa padaria funcionando. Cuide dos excessos, porque daí vai sair pão para uma geração saciar a sua fome. Outro ingrediente que vai na composição do pão é o sal e o açúcar. Diga comigo, sal e açúcar, vai. O sal é uma composição, o açúcar, outra composição, mas o pão é um dos únicos ingredientes que leva a duas composições que se opõem, o sal e o açúcar. Tem a época das coisas salgadas, tem a época que as coisas estão ruins, tem a época que nós não suportamos, que a carga é pesada e nós pensamos em desistir. Só que Deus nunca vai te deixar só na época do sal. Assim como Ele te dá o sal, Ele vai te dar o açúcar. Fica tranquilo, tu está dentro da padaria, o teu tempo, a tua hora vai chegar. Deus está de olho em você. Lembre-se, Jesus alimentava João Batista com gafanhoto e mel. Gafanhoto, quando se come, estrala no dente, tem gosto de azeite. Quando desce para o estômago, tem gosto de fel, é amargo, é doído, é ruim. Mas Deus, através de Jesus, ministrou sobre João Batista: tu come do amargo, mas depois tu come do mel. Eu não vou te deixar só no amargo. Estamos na padaria, passa pela época do sal, que vai chegar a época do açúcar para a tua vida. Outro ingrediente que vai na composição do pão é o óleo. Diga comigo, óleo. Tem que ter óleo. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e fala para ele: tem que ter óleo. Óleo fala de unção, óleo fala de busca, óleo fala de consagração. Para a padaria funcionar tem que ter tudo isso. Outro ingrediente que vai na composição do pão é água. Diga comigo, água. Água fala de limpeza. De vez em quando Deus dá uma chacoalhada e arranca uma meia dúzia do nosso meio. Nós ficamos tristes, ficamos assustados, ficamos assombrados, porque assim como vieram, foram embora. Mas não se preocupe, para a padaria funcionar, Deus tem que mandar uma limpeza de vez em quando. A água entra em ação e Deus dá uma limpada no arraial. Por quê? Porque está vindo uma outra geração aí para trabalhar na padaria, e Deus tem urgência. Se alguém está atrapalhando, Deus arranca no meio, porque está chegando outros para trabalhar, e a padaria tem que funcionar. Outro ingrediente que vai na composição do pão, esse é condicional, é o ovo. Diga comigo, ovo. O ovo só serve para dar uma coloração na massa e nada mais. Por isso é opcional. E por falar em ovo, eu admiro a galinha. Eu fui comer um cheeseburger como lanche na minha casa, chamei a minha esposa e mostrei para ela: olha aqui, dentro desse X tem o bacon. O bacon, para chegar aqui, o porco é bobo. O porco deu a sua vida para o bacon chegar até aqui. A galinha é esperta, ela deu o ovo e ficou em casa. A galinha é muito inteligente. Só que para tu trabalhar nessa padaria, você não pode entregar uma parte somente. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Ou você é, ou você não é. Ou você vai, ou você não vai. Ou você é santo, ou você é profano. Ou você é justo, ou você é ímpio. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você entra pela porta estreita, ou pela porta larga. Ou pelo caminho estreito, ou pelo caminho largo. Com Jesus é sim, sim, e não, não. Além disso, é procedência maligna. Agora entenda, você conheceu os ingredientes de composição do pão. Com todos esses ingredientes, o pão está pronto? Não. É hora de jogar água e começar a misturar a composição. Conforme tu vai misturando, ela vai virando uma massa. É hora de sovar essa massa. É hora de sovar ela, porque o pão precisa ser gerado. Quantos
aqui querem trabalhar nessa padaria e querem que Jesus seja gerado como pão na tua vida, então, por gentileza, amigo, vamos viver os processos existentes dentro de uma padaria. Se tu quer que Jesus seja gerado na tua vida, te prepara para ser amassado, te prepara para ser amassado. Tu vai ser amassado, tu vai ser sovado, e alguém vai dizer: não vai dar nada, vai morrer na beira da praia, mas tu fica quietinho, glorificando a Deus, e diz: eu estou no processo da padaria, eu estou no processo, daqui um pouquinho eu vou pegar esse pão, vou encher o meu cesto e vou servir uma multidão. Então vamos lá, depois que vira massa e é amassado, eu falei para minha mãe: mãe, o que a senhora vai fazer agora? Ela disse: não, eu vou jogar massa em cima da mesa. Eu falei: como? Em cima da mesa, e nós vamos aproveitar para tomar um chimarrão. Eu falei: por quê? Porque a massa, quando ela fica em cima da mesa, tem que deixar ela descansar, tá certo? Tapou com um paninho e diz: deixa aí, porque enquanto ela descansa, ela cresce. Tem um segredo: enquanto ela está jogada de lado, enquanto ela fica de lado, ela aproveita para crescer. Fica tranquilo, vamos dar um tempo para ela. Jesus está sendo gerado como pão na tua vida, e tu está dentro dessa padaria, e ninguém tem te visto, ninguém tem te enxergado. Entra ano e sai ano, você está trabalhando, e alguém diz: morreu, até tem um paninho por cima dele. Aí vem o Deus que é dono da padaria, vem o eterno redentor de todas as nações, e levanta o lencinho e olha por baixo e diz: todos desprezaram, todos rejeitaram, está jogado de lado, mas está aproveitando para ler, está aproveitando para jejuar, está aproveitando para ter experiência comigo. Ele está em crescimento, ele está em crescimento. Daqui um pouquinho o meu filho vai ser gerado como pão na vida dele. Quantos querem trabalhar na padaria? E quantos querem que Jesus seja gerado como pão na tua vida? Então viva o processo, seja amassado, passe pelo desprezo, passe pela rejeição, passe pela humilhação, mas aproveite a rejeição, a humilhação, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Enquanto tu é rejeitado e humilhado, tu cresce tendo experiências com Deus, orando, tendo experiência na palavra, tendo uma revelação da parte de Deus que vai ser usada mais tarde. Agora entenda: depois que a massa cresce, é hora de levar para o fogo, sim ou não? Não, é hora de cortar massa, porque cada forma tem uma medida. A forma que Deus me coloca não é a mesma forma que Ele te coloca. A forma que Deus coloca pastor Samuel Câmara não é a mesma forma que Deus me coloca. Para cada um de nós, Deus tem uma forma. Para cada um de nós, Deus tem uma forma. O sapato que tu calça não é o sapato que eu calço. O sapato que tu usa não é o mesmo que eu uso, porque para cada um de nós Deus tem uma forma, e para ser colocado na forma tem que ser cortado. Quer trabalhar na padaria? Quer receber Jesus como pão na tua vida? Se prepara para ser amassado, se prepara para ser rejeitado, humilhado, deixado de lado, e te prepara para ser cortado. Depois de cortado e colocado na forma, é hora de levar para o fogo. E minha velhinha muito experiente falou para mim: meu filho, abre o olho com fogo. Tem que ter fogo, mas o fogo tem que ser brando, nem fogo de mais e nem fogo de menos. É fogo brando, porque senão o pão assa de um lado e do outro lado fica cru. Foi o que aconteceu com o profeta Osés lá no capítulo de número 7. Efraim virou um pão queimado só de um lado. Os padeiros tacaram fogo, foram dormir e o pão assou só de um lado. Minha velha diz: abre o olho com fogo, nem fogo de mais e nem fogo de menos. Vai devagar, mas vai sempre. Vai devagar, mas vai sempre parar. Não adianta ficar no reteté, no sacudir de Jesus e dizer: aqui é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, e não tem estrutura para suportar as pancadas. Eu quero te dar os parabéns, meu irmão. Quero te dar os parabéns, minha irmã, que tu está aqui dentro desse ginásio. Tu começou devagarinho e está indo devagarinho. Está caindo tudo na tua volta e ninguém consegue te resistir. Eu me lembro quando eu preguei num dos maiores congressos do Brasil, e eu
tive uma oportunidade de abraçar um conferencista internacional. Eu fui para um grande evento e assisti um pregador pregar. Quando eu vi esse pregador pregar, eu dobrei o joelho no ginásio e falei: Deus, eu quero 10% da unção que tu deste para esse homem. Porque o camarada nem lia a Bíblia, ele pegava a Bíblia, quando ele abria, o ginásio era tomado. Eu falei: 10%. Eu abri caminho no meio da multidão para tentar tocar nesse homem, não consegui. Quando eu cheguei na beira do carro que ele ia, eu bati no vidro. Ele olhou para mim e falou: eu tô suado. Eu falei: não, é só apertar minha mão, é um sonho que eu tenho de lhe apertar a mão. Ele falou: agora eu não posso. Deitou o banco e foi embora. Passaram-se 6 anos, eu estava pregando no Congresso Estadual do Tocantins, da Assembleia de Deus de Madureira, e Deus nos deu um culto que na noite, quase 300 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Quando eu cheguei no hotel, esse pregador tinha trocado de mulher, estava caído. Ele mandou me avisar lá pelo diretor do hotel, que queria falar comigo, que precisava apertar minha mão. Eu peguei meu filho esses dias, fui num parque e falei para ele: meu filho, observa como é nossa vida. A roda gigante subiu e parou lá em cima. Eu disse: está vendo a cidade lá embaixo? Está tudo debaixo dos nossos pés. Aguarda um pouquinho, a roda gigante vai dar a volta e nós vamos parar lá embaixo e alguém vai estar lá em cima. Tá bom, meu filho? Aprenda a lição. A nossa vida é uma escada. Enquanto uns estão subindo, outros estão descendo. Tem muita gente que começou no sapateio, hoje está desviado, hoje está frustrado e até o ministério abandonou. Mas eu quero te dar os parabéns, porque tu não badalou com as multidão, mas tu está dentro da padaria trabalhando, e tu ainda é apaixonado por Deus. Meu irmão, vai devagar, mas vai sempre. Não desista, é devagarinho. Tem dia que é só choro, tem outro dia que dá vontade até de falar em línguas estranhas, tem outro dia que é só gemido, outro dia é só murmuração. Mas o que é importante, nós estamos aqui sentindo a boa e agradável presença de Deus. Isso é sinal que Deus está dentro dessa padaria. Outra questão: quando o pão toma forma de pão e ele com fogo brando ficou bem assado, minha mãe disse: chega para cá. Quando ela abriu o forno, ela disse: tem um segredo. Eu falei: qual é o segredo? Agora é hora de pegar o espeto. Eu falei: que espeto? Porque nós temos que ver se está assado ou não está. Então, se eu cravar o espeto e sair massa grudada no espeto, é sinal que o pão está cru. Se eu espetar e puxar o espeto e sair sequinho, é que o pão está pronto. Quando tu achar que está tudo feito, quando tu achar que Jesus já virou pão na tua vida, é hora que tu vai entrar no processo da padaria. Deus vai descer do céu com o seu espetinho para ver como é que está a tua soberba, o teu orgulho, se tu tem estrutura para suportar tudo que Deus tem para colocar sobre você. Aí desce Deus do céu com seu espeto, deixa eu dar uma espetadinha para ver se ele vai suportar, para ver se ele vai aguentar. Só que eu tenho uma palavra profética para esse centenário. Dentro dessa padaria, nós já conhecemos os ingredientes, já conhecemos o processo, como se faz um pão, como se produz um pão. Eu quero dizer que nós estamos em Belém, na casa do pão, e Jesus quer se revelar para a nação brasileira como o pão da vida. Só que o Pai do céu está procurando padeiros para trabalhar dentro dessa padaria. Padeiro tem experiência com fogo, padeiro corta lenha, padeiro sabe o que é levantar de madrugada. Ei, meu irmão, antes de você sair para a tua empresa, antes de você ir trabalhar, o que você faz? Você fala para o teu filho: meu filho, vai lá na padaria e pega um pão quentinho. Só que para você comer pão quentinho, alguém passou a noite em claro, alguém passou a madrugada trabalhando. Esse mundo está dormindo, esse mundo está em trevas. A hora que eles acordar, eles vão querer pão quentinho, e quem vai trabalhar somos nós, quem vai prestar serviço para Deus somos nós. E Deus está olhando do céu aqui para o ginásio do centenário e está dizendo: eu quero uma geração de padeiro, eu quero uma geração de padeiro que queira pagar o preço, padeiro que não
não ame o trono, mas que se apaixone pela minha glória. Pastor Samuel, existe uma luta muito forte, porque a turma não quer sair do trono. Herodes enfrentou uma luta tremenda, até fundou um partido de herodianos para se perpetuar no poder. Mas tem uma palavra profética: o negócio começa por Belém, acontece por Belém e se estende para a nação brasileira. E aqui Deus vai levantar uma geração de padeiro. Dessa padaria vai sair pão, e vai sair pão em abundância. Quantos querem se alistar? Quantos querem se inscrever dentro dessa padaria? Meu Deus, como tem padeiro aqui, como tem padeiro aqui. Ei, eu quero falar para vocês que padeiro tem experiência com fogo. Padeiro sabe o que é passar madrugada em claro. Padeiro sabe o que é ser amassado. Padeiro sabe o que é ser cortado. Padeiro sabe o que é ser espetado, mas não abre mão. Trabalha na padaria porque é apaixonado. Trabalha na padaria porque tem chamada. Trabalha na padaria porque tem vocação. Ei, levanta as duas mãos para cima se você entende esta palavra.